Criamos um sistema de IA que valida documentos e economiza mais de R$ 40 mil por mês. Eu sou o William Azevedo, fundador do Estúdio Artemis, e nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente fez isso. Então, primeiro a gente tem que entender o problema que é a validação de documentos. A validação de documentos tem três grandes problemas. Primeiro, ela é lenta, porque a pessoa ela tem que entrar em um PDF, ler várias páginas, procurar os critérios naquele documento e às vezes até comparar com alguma base de dados. Agora imagina o caso de uma construtora, onde tem pessoas na frente da obra esperando para ter sua entrada liberada. A pessoa ela pode ficar horas parada aqui na frente de uma obra até que alguém libere para ela um acesso simplesmente pela validação de um documento. Segundo ponto, é caro se fazer análise de documentos, principalmente quando você tem documentos que têm vários critérios e documentos que são relativamente grandes. Então você precisa de várias pessoas que vão ficar olhando aqueles documentos todo dia. E o terceiro ponto é que é arriscado você depender de humanos para fazer isso, porque os processos ele acabam não sendo padronizados. Então, algumas coisas acabam passando e o humano, ele às vezes não vai ver um critério, vai fazer uma análise de dia errado, e isso pode comprometer toda a cadeia que depende desse documento validado. Então, imagina que a gente fez um sistema que é basicamente um analista que trabalha 24 horas e nunca cansa. E o melhor, ele sempre vai fazer uma análise padronizada. Então, se ele tiver os critérios corretos e tiver acertando a análise daquele documento, ele vai continuar acertando sempre. E a gente fez isso aqui de uma forma em 4 passos. Então, primeiro, o documento ele chega no sistema através de uma requisição. Então, ele chega no sistema e ele entra numa fila de processamento. Esse documento ele é validado por IA. Então, esse processo de validação por IA, ele envolve um OCR. Então, a gente vai pegar o documento, às vezes esse documento ele é uma foto, a gente vai extrair o texto desse documento e transformar ele em um texto limpo. Depois que a gente transforma nesse texto limpo, a gente vai passar agentes nele, que esses agentes eles contêm os critérios do documento para fazer as validações. E depois ele de ter esses critérios ali, ok ou não ok, ele vai tomar a decisão e entregar uma confiança. Então a decisão vai ser se ele é aprovado, se ele é reprovado ou se ele vai para uma análise humana. Em quais casos ele vai para a análise humana? Em casos que a IA ela não conseguiu identificar algum parâmetro e a confiabilidade está baixa. Exemplo, a imagem está ruim e ele não teve certeza se o número era um 8 ou era um 0, número de um CNPJ, por exemplo. Ele vai enviar isso para análise humana porque a confiabilidade ela não vai estar acima ali de uns 90%, por exemplo. Aqui a gente tem o exemplo já na tela. Então, vendo melhor, nós temos aqui o nome do arquivo, esses arquivos que a gente recebe ali através de um webhook. A gente tem um tipo de documento, a gente tem status do documento. Então, os status, nesse caso, eles são 4 status. Tem os aprovados, os reprovados ou recusados, os documentos que precisam de uma análise manual e os documentos que deram algum tipo de erro. E esse erro pode ser porque o arquivo veio corrompido, porque ele tem mais páginas do que poderia, porque ele tem um tamanho acima de uma certa quantidade que a gente consegue configurar. Então, ele tem esses 4 status. E aí, cada documento, você pode clicar nele para visualizar quais foram cada um dos critérios. Nesse sistema, a gente tem também a parte de entender o que está acontecendo. Então, tem um dashboard para que possa ser analisado. Nesse caso, aqui do exemplo, 21.500 documentos foram analisados nos últimos 90 dias. A gente teve 76% de taxa de aprovação, 11% de reprovados, 0% de processando, então não tem nada na fila aqui quando a gente tirou esse print, e 12% de revisão manual. Então, reprovados e aprovados não são status ruins, porque eles são status que era isso que o ser humano fazia. Esse de revisão manual, ele tende a diminuir quando as pessoas ali, os gestores que utilizam esse sistema, começarem a otimizar
os próprios critérios. Então eu já vou mostrar ali na frente como isso vai funcionar. E aqui a gente pode ver os tipos de documentos que foram, né? Então boa parte foi cartão de ponto, Olerite, e aqui depois vem DARF, CRF, guia de ISS, PGR, PCMSO e assim por diante. Então boa parte são esses documentos aqui, cartão de ponto e Olerite. E tem alguns outros documentos aqui que eles são bem grandes e bem chatos. Às vezes um documento desse demorava o dia inteiro de uma pessoa para ser validado. E aqui tem a economia gerada. Então, como que isso foi calculado? Com o nosso cliente, a gente verificou com ele qual que era o custo para processar cada um dos documentos. E aqui a gente tem o custo geral, o quanto economizou, já subtraindo o que a gente gastou usando a API. E aqui o tempo médio de processamento, que são 58 segundos. Então, é extremamente rápido. Aqui a gente tem agora a parte de critérios. Então, cada um dos documentos, eles têm critérios para serem analisados. Então, o RG tem ali como que é analisado um RG. O CPF, como que é analisado o CPF. Aqui são as validações. O que são essas validações? Então, uma explicação de como que você valida uma variável, basicamente. Por exemplo, se você vai analisar um cartão de ponto, esse cartão de ponto, vamos supor que ele precisa ter uma assinatura. Só que como que você avalia essa assinatura? É através aqui dessas validações. Então ele vai verificar, você explica como que é feita uma validação de assinatura. A assinatura pode ser assim, pode ser de maneira Y e afins. E além disso, tem a questão aqui dos System Prompts, que são os prompts que rodam em todo o sistema. Então, por exemplo, o System Prompt de OCR e extração, ele é o que faz aquela análise inicial. Então, o PDF ele passa por isso aqui para poder tirar aquela camada de texto que fica nele e depois ser analisado. Então, esse é o prompt que passa em todos os documentos para que possam ser extraídas as informações. E aqui a gente tem uma coisa que a gente percebe que é um diferencial toda vez que a gente vai criar um sistema que envolve uma análise com IA, que é ter um laboratório de testes. O que é esse laboratório de testes? Então, ele consiste em você utilizar uma base de documentos, que você já conhece a resposta, para você testar se a IA está acertando ou não e você metrificar a assertividade dela. Então aqui, por exemplo, dos documentos desse sistema de teste que a gente tem. O sistema em produção, tá? Ele tem mais documentos rodando aqui. Só que esse aqui é um que a gente tem para homologação. Então a gente só colocou uns documentos de exemplo. Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem o RG. Como que a gente valida ele? Então a gente pega uma base, então essa base de testes aqui, que são vários RGs que já foram analisados, coloca o documento, coloca se ele foi aprovado ou reprovado, e aí, isso aprovado ou reprovado por humano. A gente dá um run nele, aqui, para IA aprovar também, fazer essa análise também. Então a pessoa clicou ali, ó, selecionou o tipo de documento, aqui, clicou em confirmar, ele vai fazer a análise de IA. E aí ele vai mostrar se teve um verdadeiro positivo, um falso negativo, um falso positivo ou verdadeiro negativo. Então aqui é quando a IA aprova e o humano aprova. Então tá tudo certo. Esse caso aqui é quando o humano aprovou e a IA aprovou. Então alguma divergência teve. Esse caso de falso positivo é quando o humano reprova e a IA aprova. Então também negativo, porque tem um erro. E nesse caso aqui, que é o verdadeiro negativo, é quando a IA reprova e o humano reprova. Então a gente tem aqui e tem assertividade por critério. Dá para comparar o que é cada um dos critérios se a IA analisou corretamente igual ao humano. E aí depois que é feita aquela run ali da base de testes, a gente tem uma parte que dá para fazer uma comparação. Então ele compara o primeiro teste que você fez com o segundo teste. E assim você consegue verificar se ele está melhorando ou não. Como os documentos que estão aqui eles são selecionados, então você pega, por exemplo, 100 documentos, você consegue comparar uma análise com a outra e saber se de fato ela está melhorando. Se você rodasse aqui diretamente em produção, você ia ter que ver um por um, ia ter que calcular isso na mão e perde muita eficiência para saber se a IA está acertando ou não. Essa parte aqui que está como gabarito é isso que eu falei da base de testes. Então esse gabarito é
onde tem o documento e aqui tem a decisão do humano. Ó, aqui o documento e aqui a decisão do humano. Se tudo tiver certo, né, se tudo funcionou, perceba que a gente tem aqui a parte dos critérios e a gente tem a parte dos critérios aqui também. Por quê? Esses critérios que tem aqui em cima, eles são para o que está em produção. Então, o pessoal lá, por exemplo, da construtora, enviou um documento para a gente. A gente vai processar ele com os critérios que estão aqui. O que está na base de teste aqui, ele vai ser só utilizado naqueles runs que eu mostrei anteriormente. Então, a pessoa vem aqui, configura todos os critérios, rodou, deu, sei lá, 97% de assertividade. Aí ela vem aqui, depois de ter alterado tudo, e clica em promover. Quando ela clicar em promover, os critérios que ela colocou aqui, eles vão para os critérios de produção. Tá? E se ela quiser pegar novamente os critérios de produção, porque talvez ela tenha modificado algo que ela não gostou, é só clicar aqui em restaurar valores padrão. Então a lógica do sistema é essa. E qual que é a conclusão que a gente tem implementando um sistema como esse? Então antes, a gente tinha aqui, ó, um analista viu o quê? 50 documentos por dia. O erro humano ficava até que chegasse uma auditoria ou que desse um problema. Ó, a gente teve uma auditoria lá na empresa tal que estava com o documento errado. De quem que foi esse problema? Então, até retroagir e descobrir onde foi o problema, quanto tempo não se ia? Se mudasse a regra, tinha que fazer um retreinamento de toda a equipe. E quando se trabalha com a equipe que tem, por exemplo, 10 pessoas analisando documentos, você vai ter que explicar para todo mundo aqueles critérios. E tem alguns critérios que vão ficar só na cabeça de algumas pessoas. O outro aqui, ó, o time gasta tempo com tarefa repetitiva. Então você está despendendo capital humano de pessoas que poderiam estar fazendo algum tipo de análise, de tomada de decisão, para olhar algo extremamente repetitivo. Então, uma coisa que a gente sempre prega aqui quando a gente vai implementar algum tipo de automação, inteligência artificial para os clientes, é que a gente não quer só substituir as pessoas, não é isso. A gente quer que as pessoas elas possam sair desses trabalhos repetitivos e operacionais para que elas vão e cheguem, né, em coisas que precisam de tomada de decisão. Então, de coisas que precisam de análise e que não é fácil automatizar. Agora, esses processos aqui que são extremamente repetitivos, se a pessoa faz isso aqui mais 5 vezes, então a gente tenta atacar isso aqui quando a gente entra nas empresas. Esses aqui são os primeiros aspectos que a gente olha. E aqui, ó, mudança, né? Mudança. A pessoa vai entender se aquilo melhorou a assertividade ou não? Muitas vezes não. E aqui ela consegue, de fato, ter métricas para ver a assertividade, produtividade e afim. E agora que a gente tem o sistema, então a IA vai processar milhares de documentos de uma vez só. Então, se precisar processar 10 mil documentos em um dia, vai estar tudo certo. Ele vai entrar na fila, vai sendo processado. Se precisar de 100 mil, hoje o sistema atual vai dar conta? Provavelmente não. Vai precisar mudar a arquitetura, mas não tem problema. A gente muda, coloca outro servidor, coloca para ser processado em paralelo e assim vai. Outro ponto, a gente agora tem métricas, a gente consegue mensurar e rastrear o que está sendo feito e tirar insights. Aqui a gente tem mudança de regras, editou, aprovou, promoveu, a partir daquele momento todos os documentos eles vão estar com aquela regra, não precisa mais treinar ninguém. Então, a pessoa que, por exemplo, ficava usando as regras no dia a dia, ela pode estar mais preocupada em otimizar quais são os critérios, explicar melhor quais são os critérios, para que aqueles erros não aconteçam mais. O time ele pode focar em casos complexos. Então ali eu falei que o nosso objetivo é diminuir a quantidade do que vai para aprovação manual. Só que algumas coisas às vezes ainda precisam ir para aprovação manual. E a gente pode colocar eles para darem atenção a isso que vai para aprovação manual. Por exemplo, um documento ali de 1000 páginas, que às vezes a gente não consegue ter uma precisão aqui para analisar, vai para eles, mas com algumas coisas já pré-definidas, com algumas coisas já analisadas e se eles não precisarem olhar, por exemplo, 1000 cartões de ponto e olerite, eles conseguem focar nesses documentos e dar uma vazão de forma muito mais rápida. E aqui o laboratório ele mostra o impacto de cada decisão e ali nos critérios também da assertividade que isso vai ser. E o ciclo, né? Toda semana, isso mais no começo, né? Porque depois que está rodando, às vezes dá para ficar tranquilo sem precisar toda semana ficar dando atenção a isso. Mas, basicamente aqui, ó, o administrador vai definir quais são as regras que vão para a produção, os documentos eles vão chegar, a IA vai processar e o que precisar de revisão da equipe já vai aparecer para eles. A equipe nota, ó, o RG está ficando errado, volta para o lab,
testa os critérios lá, coloca para rodar de novo lá dentro do lab, ficou correto? Manda para produção. Então aqui, ó, compara as runs, vê o que mudou, funcionou, promove. E aí mede e volta aqui o passo 2. Então é um ciclo para cada vez ficar com uma assertividade maior. Isso dá para fazer com documentos, dá para fazer com análise de peça, com orçamento. Então é bem importante você entender se a IA está acertando ou não e metrificar. Isso aqui é basicamente metodologia científica, tá? Então o que a gente tentou aqui não era só implementar mais um IA. Não era só jogar um documento para ela e falar, vê se está validado ou não. É fazer um sistema que ele tem assertividade, ele tem melhoria contínua e ele consegue ser mensurável, para que de fato ele se torne uma ferramenta que ele vai ajudar a empresa a crescer e não simplesmente ser mais uma IA que vai encher a cabeça das pessoas e diminuir a credibilidade dessa ferramenta tão incrível que a gente tem no mundo atual. Se você precisa de uma ferramenta como essa, que é automatizar a sua empresa, melhorar os processos, implementar IA, fazer software aí para automatizar os processos, ganhar eficiência e competitividade, clica aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, estudioartemis.co e fala com a nossa equipe, que estamos aí com nossos colaboradores prontos para atender. Se inscreve no canal e até a próxima.